Brasileira morta em vulcão na Indonésia. Autópsia revela a causa da morte de Juliana. Segundo médicos, Juliana Martins sofreu traumatismo por força contundente. Brasileira morreu por traumatismo após queda em vulcão, diz a autópsia. A autópsia da brasileira Juliana Martins, que faleceu na Indonésia, concluiu que a causa da morte foi traumatismo por força contundente, que resultou em danos aos órgãos internos e hemorragia extensa. As descobertas forenses indicam que a morte ocorreu em um período muito curto após os ferimentos, ressaltando a natureza súbita do ocorrido. De acordo com o médico legista, a morte de Juliana Martins foi imediatamente após o trauma, com uma estimativa de não mais de 20 minutos após a lesão mais grave. Não foram encontradas evidências de que a vítima tenha falecido após um longo período desde o trauma. A força contundente é definida como impacto de qualquer objeto com superfície relativamente plana e sólida. As lesões por abrasão e deslizamento observadas no corpo são compatíveis com uma queda. Resultado da autópsia. Os exames revelaram múltiplas fraturas e lesões disseminadas por quase todo o corpo, incluindo órgãos internos no tórax e no abdômen. A área mais gravemente afetada foi a região do dorso, coluna, que sofreu lesões que comprometeram os órgãos internos relacionados à respiração. Embora houvesse ferimentos na cabeça, os mais críticos que somaram o efeito das demais lesões foram as da parte posterior do tronco. A possibilidade de hipotermia como causa da morte foi descartada devido à natureza das lesões e à grande quantidade de sangramento encontrada. Embora a autópsia seja considerada provisória até a conclusão dos exames toxicológicos, um procedimento padrão que leva cerca de 2 semanas não indica suspeita de substâncias envolvidas, a causa principal já está estabelecida. O tempo estimado da morte, com base em sinais como com bases como livores e rigidez cadavéricas, foi entre 12 e 24 horas antes do exame, mas manipulações prévias, como a conservação em freezer, podem influenciar essa estimativa. Gente, a questão é que a gente tem aqui, no caso da Juliana, é o que a gente viu que foi uma negligência muito grande, assim, né? Por parte do país que ela estava mesmo, né? Que é a Indonésia, né? Então ela foi deixada ali, né? E aí fingiram, falaram que tinham resgatado ela e não tinham resgatado, sabe? E aí eu vi alguns vídeos de pessoas, 2 mulheres, que uma que já viajou para o mesmo lugar que a Juliana e outra que estava ali morando no mesmo lugar. E as 2 falaram a mesma coisa. Gente, primeiro que ela não fez nada, a Juliana não fez nada que qualquer turista lá não faça, que é passeios ao ar livre, passeios de trilha, sabe? Ela não fez nada que, tipo, meu Deus do céu, como assim ela fez isso? Não. Muitos turistas fazem esse passeio lá na Indonésia, né? Então, e muita gente relata, e as 2 relataram também que é um país muito pobre e sem infraestrutura, mesmo assim, sabe? Então, o passeio que você faz não é um passeio super equipado, não é um passeio com uma pessoa hiper preparada. Então, o que aconteceu com a Juliana foi, ela falou que estava cansada, o guia falou, então fica aí, ele continuou e deixou ela lá, sabe? Então, e quem é esse guia? Não tem registro, não tem como saber. Porque uma pessoa na rua vendendo, aí você fala, eu tô aqui, vamos fazer esse passeio e tal. É uma situação muito precária, assim, sabe? E aí, gente, a gente tem uma questão que é viajar, principalmente se você é mulher, né? Viajar sozinha para outros lugares. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de viagem
e eu não gosto de viagens em grupo. Então, eu acho muito legal viajar sozinha. Eu acho muito legal viajar, sei lá, você mais uma amiga, um grupo pequeno de mulheres. Eu acho isso uma coisa muito legal, já fiz isso e pretendo fazer mais vezes, mas é sim um. Cara, infelizmente é sim um ambiente hostil, perigoso, complicado, especialmente para mulheres, assim, porque é complicado pensar nisso, mas ninguém está pensando muito na nossa segurança, sabe? Nem, eu contratei um guia e não sei o quê. O guia tá lá para guiar turista. Tem um grupo de vários turistas lá e você entrou no grupo. Ele não vai parar porque você torceu o pé, porque você tá passando mal, porque você tá com algum problema, sabe? Isso é em vários países, é em vários lugares, assim. E é muito triste pensar nisso, né? Porque muitas vezes tira muito do nosso ímpeto, assim. A Juliana parecia ser, pelas fotos, pelos registros, pelo próprio passeio que ela estava fazendo, parecia ser uma mulher que gosta muito da natureza, que gosta muito dessas grandes vistas e tal. Não é o meu caso, mas eu conheço muitas mulheres que gostam disso, né, de trilhas e tudo mais. Eu gosto de outro tipo de viagem, mas enfim, gente, às vezes a gente fica nessa. Ai, nossa, mas por que ela estava num negócio tão perigoso? Ai, nossa, mas por que ela estava nesse lugar fazendo isso? Mas o fato de você não gostar desse tipo de viagem que a Juliana gosta, de você não gostar desse tipo de trilha, desse tipo de coisa, não faz com que você esteja mais segura, sabe? Não faz. Porque, assim, a gente tem várias outras histórias, vários outros relatos das que conseguem é, relatar, né? De que quase foram sequestradas porque estavam viajando sozinhas. Ou a Ingrid Guimarães, que foi maltratada dentro do avião pelos funcionários do avião da American Airlines. Por quê? Porque ela era uma mulher viajando sozinha, né? Então, assim, nós mulheres viajando sozinhas, a gente corre vários perigos diferentes, sabe? A gente corre vários riscos diferentes, infelizmente, assim, seja de violência, seja de negligência, como no caso da Juliana, seja por uma forma agressiva institucional de te tratar, porque você está sozinha, porque você é mulher, então você vai ter menos força para reagir, porque você está num país estrangeiro, então talvez você não domine o idioma, então talvez você não saiba se impor, colocar os seus direitos. Por isso que é muito importante, se você é uma mulher, todo mundo, né, gente? Homens e mulheres, assim, mas para mulheres um pouco mais ainda. E você gosta de viajar, você quer viajar, é muito importante a gente entender para onde a gente está indo, qual cultura é aquela, como se portar. Você tem dinheiro para ir e voltar? Como você vai se comunicar? Você tem dinheiro para comer, para beber, sabe? Cara, sem brincadeira. Uma das minhas cunhadas chegou para mim e falou assim: cunhada, você não sabe. Nossa, tem uma colega me chamou para ir morar fora e eu quase te chamei para ir junto comigo e não sei o quê. Aí eu falei, e pra que ela te chamou pra morar fora? E ela falando assim, nossa, e ela tava insistindo muito pra eu ir, ela tava insistindo muito. Daí eu falei, e pra que era? Ela falou assim, não, porque ela falou que eu sou muito bonita e que eles querem tirar fotos de mulheres assim como eu, maduras, não sei o que. Eu falei, você é. Você tá achando que você vai para fora do Brasil para tirarem fotos de você, porque você é uma mulher madura e você acreditou nisso. Eu falei, meu amor, o tráfico humano
Ela, ai, nossa, ai, será? Porque, nossa, não, eu não iria, não, mas assim, ela insistiu muito. Gente, na moral, eles vão pegar uma mulher do Brasil, eu não sei nem qual país que ela falou, não lembro agora. Mas vão pegar uma. Nossa, porque você é madura e a gente quer mudar. Ah, lá em um monte de país não tem ninguém maduro lá, só ela. Sabe, às vezes, e tem uma coisa que o brasileiro tem, não é o caso da Juliana, eu acho, tá? Não estou falando isso no caso dela, não. Eu estou expandindo para essa questão de viagem, de entendimento, de segurança, assim. Tem uma coisa com o brasileiro que eu percebo a gente tem a sensação que tudo de fora é melhor e que a gente não tem que se cuidar fora do Brasil porque eu tô fora do Brasil. Então, assim, eu tenho que me cuidar no Brasil porque é o Brasil não presta. O Brasil que tem roubo. O Brasil é que tudo é caro. O Brasil é que não sei o quê. O Brasil é horrível, mas fora do Brasil você não tem que se preocupar com nada. Gente, parem com isso, tá? Na Europa, o povo rouba você, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for que você vá, você tem que pagar as coisas. Tem lugar que é caro pra caramba, tem lugar que vai querer te passar a perna e te roubar porque tá vendo que você é turista. Você vai ter que aprender a se comunicar, você vai ter que olhar muito bem quais os documentos você tem que levar, porque você pode ser esculachada, você tem que entender seus direitos. Você tem que saber data de ida e data de volta. Ai, mas tem uma oportunidade de trabalho fora do Brasil, eu vou. Que oportunidade é essa? Ah, porque um colega do meu amigo falou. Quem que é essa pessoa? Você já viu essa pessoa? Essa pessoa tá bem, ela vem pro Brasil, vai. Não, eu ouvi falar, mas é fora do... As pessoas têm essa coisa na cabeça, assim, sabe? Então, gente, existem países sem infraestrutura, países pobres, fora do Brasil. Pasmem vocês. E ainda em países ricos, existem riscos para nós, sim. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Mu, boa noite. Nossa, nesse caso me deixou um mix de tristeza e raiva. História mal contada, governo da Indonésia. Sim, Ed. Foi isso, assim, tristeza e raiva. No meu caso foi tristeza, foi raiva e foi uma reflexão muito séria e muito profunda disso, assim, do quanto nós, mulheres, viajantes, estamos inseguras. O quanto é frágil a nossa situação, sabe? Tragédia pura. O pior é pensar que ela podia ter sido salva. Sim, e pelo menos nesse primeiro laudo, né? Ela não. Ela estava viva durante os dias, durante as horas, né? Ela morreu de uma queda. Negligência do início ao fim, a família da Ju poderia tentar, eles vão fazer, Rafael. Já foi solicitada uma nova autópsia e será feita aqui no Brasil, sim.